Olá, eu sou o Vitor, tenho 30 anos, eu sou nascido e criado em Ipatinga e hoje resido em Contagem, Minas Gerais. Eu venho de uma família do interior de Minas, de uma cidade chamada Dores de Guanhães. Apesar de ter sido criado em Ipatinga, que é uma cidade mais industrial, eu cresci mais com a referência do campo mesmo, foi a cultura do campo. Toda a minha família é uma família simples do interior e é um estilo de vida que a gente procura seguir, que eu gosto, né? Continuei gostando a minha vida toda. Eu estudei aí em Patinga a vida toda e me formei em administração. Sou formado em administração de empresas. Trabalhei 12 anos numa empresa, numa distribuidora de medicamentos. Comecei lá como estoquista e fui crescendo aos pouquinhos. Nesses 12 anos eu passei por várias áreas dentro da empresa. Na logística em si, eu passei em todas as funções, até chegar à parte de gerência da logística. Fiquei 3 anos gerenciando a equipe da logística. Depois eu assumi um desafio na parte comercial da empresa, no setor de compras, negociações mesmo com fornecedores, com clientes. E aí foi quando surgiu um probleminha, né, que eu passei, que eu tive que enfrentar, foi o tratamento da leucemia. Então, aos 22 anos, quando eu estava já para formar na faculdade, inclusive, o diagnóstico foi dia 13 de julho de 2017. Eu tinha feito uma cirurgia de amígdalas, para retirar as amígdalas, e a cirurgia, foi bem sucedida. Depois no processo de recuperação, eu estava me sentindo muito cansado, sudorese noturna muito fora do normal, apesar de Patinga ser muito quente. Então eu procurei o médico, procurei ajuda, né? Quis entender melhor o que podia estar acontecendo comigo. E aí o médico que fez a cirurgia me encaminhou para um outro médico especialista. Aí ele pediu alguns exames, eu fiz os exames, e aí me ligaram, pediram para eu comparecer ao hospital, até foi no Márcio Cunha, e eles me deram um diagnóstico. Assim, não foi na hora, né, mas eles me pediram para ir até o hospital, que eu precisaria ficar internado, para fazer exames complementares, para ver o que estava acontecendo. E aí, desde o dia que eu internei até o dia que eu recebi a primeira alta, foram 42 dias de internação, sendo 11 desses na UTI. E pouco depois que eu internei, 3 ou 4 dias depois da internação, eu tive o diagnóstico: leucemia mieloide aguda. Foi um baque muito grande, porque 2 meses antes desse meu diagnóstico, a minha mãe havia sido diagnosticada com câncer de mama. E justamente nesse dia que eu fui internado, ela começou o protocolo de quimioterapia dela, também lá no Márcio Cunha. Então, no mesmo dia ela começou o tratamento dela e eu recebi o meu diagnóstico. Na verdade, eu internei e daí alguns dias eu recebi o diagnóstico. Bom, o diagnóstico inicial ele é assustador, né? É uma doença com altíssimo índice de óbito. Realmente a estatística ela não me favorecia. Não é uma doença comum em pessoas na idade que eu estava, né, com 22 anos. Ela é muito incidente em crianças e depois em idosos. Mais comum nessas faixas etárias, mas na minha faixa etária ali ela era menos comum. Então foi um baque muito grande. A família, né, já estava frágil em função do tratamento da minha mãe, e aí a pouco veio o meu diagnóstico. Foi assustador, foi aterrorizante. Realmente a gente não sabia como seria, medo real do que estava por vir, uma insegurança, né, uma realidade mesmo, porque eu sempre fui muito independente. Minha mãe me criou sozinha e sempre trabalhou fora, então eu desenvolvi a independência muito cedo, de me virar e tudo. E enquanto ali, doença e internado, eu precisava ser extremamente cuidado por profissionais, por outras pessoas que eu nem conhecia. Então, realmente era uma sensação, um sentimento de impotência. Foi muito desafiador, principalmente naquele momento em que eu esperava ajudar a minha mãe no tratamento dela. E aí, justamente quando eu enfrentava esse outro problema, surgiu esse novo. Então, foi assustador, assim, em muitos momentos eu confesso que a gente pensava o pior, né? Por mais positivo e otimista que a gente tem que ser, que a gente queira recuperar, claro que em certos momentos passam momentos de medo, de dúvidas na nossa cabeça. Bom, durante o tratamento eu enfrentei inúmeros desafios. Todo dia era um desafio, na verdade. Eu tive infecções, reações a medicamentos, cheguei a ficar internado, ia ficar mais de 5 dias sem conseguir me alimentar, sem conseguir tomar água, só no soro e medicação mesmo. Então, assim, foi muito, muito difícil. Eu perdi 16 quilos durante o tratamento. Eu sempre fui um cara ativo, sempre fiz muitos esportes, sempre me alimentei bem também.
E eu acredito que isso tenha me ajudado também durante o tratamento, né? Esse exercício, né? Já ter mais uma disposição. Eu acredito que isso tenha me ajudado, sim. Falar um momento mais desafiador durante o tratamento é difícil, porque foram vários, na verdade. Durante o tratamento, se você não sabe como vai ser o dia de amanhã, na verdade. Então, é um dia de cada vez. A única coisa que você tem é viver aquele momento presente que você está, enfrentar o que está por vir, né? Ter a coragem de saber que o tratamento ele vai ser difícil, vai ser doloroso, mas é a única coisa que você tem. É a única coisa que você pode se apegar naquele momento é confiar na equipe médica, catar o que eles te direcionam, te mostram que é o caminho melhor para sua recuperação. Você tem que acreditar e enfrentar. O que me deu forças? Muitas coisas. Essa parte eu consigo falar com mais clareza do que o momento mais desafiador. Com toda certeza absoluta, o que mais me deu força foi a minha fé. Eu sempre tive uma fé muito forte, muito grande, em Nossa Senhora de Fátima. Eu sempre fui devoto dela e eu me apeguei a ela. Então eu tinha muita fé na minha recuperação, na intercessão dela. Fé também no tratamento, nas pessoas que estavam comigo, em mim mesmo, de que eu conseguiria enfrentar aquilo e passar por aquele momento. E como eu disse um pouco mais atrás no vídeo, eu tive momentos de fragilidade, mas eu sempre fui muito otimista durante o tratamento. Eu fui muito otimista. E apesar dos medos, apesar das dúvidas, eu confiava muito, muito, muito que eu ia sair curado dessa situação, que eu ia conseguir passar por isso. E muitas coisas ajudaram. A equipe que cuidou de mim foi fantástica. A minha médica, a Silvia, ela me adotou mesmo. Ela brigava internamente no hospital por mim. Ela foi imprescindível em todo o tratamento, em todo o cuidado. A minha família, que foi fantástica, apesar de ter sido, assim, minha mãe e eu só, mas eu tenho muitos primos, muitos tios, amigos mesmo, e foi incrível a mobilização deles para me ajudar. Então, eles faziam uma escala, todo dia tinha alguém comigo, em nenhum momento eu fiquei sozinho. Isso foi muito importante ver que a família estava comigo e com certeza saber que eles também estavam cuidando da minha mãe, enquanto eu não poderia porque eu estava internado durante o meu tratamento. Ela ficava em casa, ela fazia o tratamento e voltava para casa, e eu ficava internado. Então eu me preocupava muito com ela. Primeiro porque o filho dela estava no tratamento, e eu sabia que era difícil para ela, e da minha parte porque eu não podia estar com ela e cuidar dela. Então isso foi muito difícil. Mas saber que a família estava dando esse suporte foi muito importante, me ajudou muito. Me deu uma tranquilidade para poder enfrentar o meu desafio, o meu problema. Então eu acho que foi uma soma de fatores, minha fé, a fé religiosa, mas também a fé no tratamento das pessoas, em mim, a família que deu suporte, os amigos. Eu acho que eu fui muito, muito, muito agraciado nessa parte. Todo mundo me ajudou muito e deu certo. O câncer mudou minha perspectiva de uma forma muito direta. Hoje eu vivo a vida de uma forma intensa, mas com muito mais presença. Eu, como todo jovem, eu queria resolver minha vida rápido. Então eu trabalhava como nunca, estudava como nunca, e talvez nem tanto cuidava da minha saúde como poderia, apesar dos esportes que eu sempre fiz, né? Mas eu poderia cuidar melhor da minha saúde. Hoje eu enxergo isso, hoje eu tenho essa clareza. E, bom, hoje tudo para mim tem um valor sentimental muito grande. Então, um almoço em família é especialíssimo para mim, porque durante um ano praticamente eu me alimentei de comida do hospital. Claro que eu sou grato por isso, mas a comida da minha família, de estar na mesa com a minha família, isso é muito importante. E com toda certeza o que eu mais valorizo hoje é a minha saúde. Então eu priorizo isso, eu me cuido, eu me alimento melhor, eu faço meus exercícios, faço, né, os meus esportes. Então, eu não posso doar sangue, né? Na verdade, as pessoas que tiveram câncer não podem doar sangue, é um protocolo, né? Mas é muito importante a questão da doação de sangue. Eu posso afirmar com 100% de certeza que eu não estaria aqui se não houvesse a doação de sangue. 100% de certeza. Eu não vou saber falar quantas transfusões eu recebi, mas com toda certeza foram mais de 200. Isso aí eu tenho certeza. Já tiveram dias em que eu tive que receber 5, 6 bolsas de sangue no mesmo dia. Então, é muito importante a doação de sangue. E eu acho que é um assunto pouco falado. A gente poderia falar mais sobre isso, incentivar mais as pessoas a doarem, porque realmente salva vidas. Não é papo furado, realmente salva vidas. Eu sou uma prova disso. Eu recebia muita transfusão durante o tratamento. Em função da medicação quimioterápica, as minhas hemoglobinas, né, a contagem sanguínea caía muito. Então, somente recebendo a transfusão, eu tinha condições de me recuperar para continuar o tratamento. Então foi de suma importância. Bom, então
Depois desse processo, foram 4 meses de tratamento, aí no Massacuinha, em Ipatinga. Nesses 4 meses eu fiquei quase 90 dias internado, com 3 ciclos de quimioterapia. Então, eu fiquei 42 dias, depois do intervalo, aí fiquei mais uns 23 dias, mais intervalo, e mais uns 22 dias de novo. E depois eu estava já curado, mas com uma ressalva. Eu não saberia se essa doença poderia voltar um dia. Então, a minha médica, já quando eu iniciei o tratamento, ela colocou meu nome na lista de espera de transplante de medula. E, graças a Deus, eu fui agraciado com um doador 100% compatível. Foi um alívio enorme, apesar do dilema, porque eu já estava curado, a medicina já me considerava curado, eu estava 100%, e para fazer o transplante de medula eu precisaria passar por um processo de quimioterapia de novo. Então não foi uma decisão fácil de se tomar, porque eu já queria voltar a viver o quanto antes. Apesar do meu tratamento ser considerado relativamente rápido em comparação aos demais, eram 4 meses ali em função de uma doença, 90 dias internado direto no hospital, afastado do mundo e jovem. Eu ainda me considero um jovem, 30 anos, mas com 22 a gente está no auge, né? Assim, querendo produzir, eu estava próximo de formar, indo muito bem no trabalho. Essa era a minha visão na época. E aí eu tive que tomar a decisão de vir fazer o transplante. E para fazer o transplante eu precisaria vir a Belo Horizonte. Eu fiz o transplante de medula na Santa Casa, com outra equipe fantástica também, espetacular, todos que me ajudaram. Eu fui muito bem recebido, muito bem cuidado. Eu só tenho a agradecer a todos os profissionais que passaram, todos os médicos, principalmente os enfermeiros também, que são quem estão ali no dia a dia com a gente mesmo, enfrentam os maiores desafios ali com a gente. E aí eu tive que tomar a decisão de vir fazer o transplante. E por que eu tomei a decisão? A estatística hoje são, a cada 100 mil pessoas que precisam de um transplante, uma pessoa consegue um doador 100% compatível. Então, é uma estatística cruel. Você imagina que você está no tratamento contra o câncer, você está numa dificuldade enorme, tem uma solução, que é o transplante de medula, mas você não tem um doador 100% compatível com você. E, apesar do que as pessoas acreditam, pai e mãe não são 100% compatíveis nunca. O único parente que pode ser 100% compatível é um irmão que seja do mesmo pai e da mesma mãe. E eu não tinha irmãos do mesmo pai e da mesma mãe. Eu tenho um irmão por parte de pai, mas ele não seria 100% compatível. E também, mesmo quando se há o irmão de pai e mãe, existe a possibilidade dele não ser 100% compatível. Os genes têm que ter 10 atribuições que eles consideram na medicina para que seja 100% compatível. E aí eu fui agraciado, não com um, mas com 2 doadores. Um era 9 de 10 que eles me falavam, 90% compatível, e aí depois surgiu esse 100% compatível. Então, assim, por essa estatística ser absurdamente injusta, na minha opinião, eu acho que se mais pessoas se conscientizassem, se mais pessoas doassem a medula, essa estatística cairia muito, né? Então, não é uma informação difundida, é pouco falado sobre isso, a gente não vê incentivo do governo para a doação de medula, e pouquíssimo falar também por iniciativas privadas. E, assim, eu tinha sido agraciado com 2 oportunidades incríveis, então eu precisava tentar, eu não podia fechar os olhos para isso. Então eu resolvi tentar, mesmo sabendo todo o risco que eu ia correr, porque eu ia fazer o processo de quimioterapia de novo, eu ia me debilitar de novo, para depois poder melhorar. Então, não foi uma decisão nada fácil. Eu estava com minha vida praticamente já devolvida, e aí eu precisei abrir mão de tudo de novo, vir para Belo Horizonte para fazer o transplante de medula. E foi muito difícil, muito difícil. Primeiro que por estar aqui em Belo Horizonte já estava afastado. E o transplante de medula, ele é muito criterioso, assim como os outros provavelmente são também, mas eu sei falar sobre o de medula. A gente precisa ficar num quarto preparado, que até o ar é filtrado, porque a gente não tem defesa no organismo. Essa quimioterapia do transplante é muito pesada, ela praticamente reseta o seu corpo mesmo, como se fosse um computador, quando você formata o computador, e você está sem nada nele. É o corpo, quando você está se preparando para o transplante. Então eu tive que passar por tudo isso de novo. Fiz a quimioterapia, fiz o transplante, passei bem pelo transplante, mas depois vieram as intercorrências. Eu tive muitas intercorrências pós-transplante. Eu tive um choque séptico, que é uma parada dos órgãos de forma generalizada. Foi o início, na verdade, de choque séptico. E aí meu coração estava parando de bater e precisou de uma droga chamada noradrenalina para ele se manter ativo. E com isso eu fui para a UTI de novo e fiquei lá mais 2 dias. E graças a Deus eu me recuperei muito bem.
Desse dia em diante as coisas foram melhorando, mas o meu processo de transplante ele durou quase um ano. Foram 9 meses em Belo Horizonte. Eu fiquei internado 2 meses, né, entre o pré e o pós-transplante. Depois eu fui para casa, aqui em BH, né, e aí as dificuldades, porque fora da minha cidade, fora da minha casa, a gente teve que arrumar uma casa. Aí vieram alguns familiares para me ajudar. Graças a Deus eu tive esse suporte, mas nem todas as pessoas têm. Então, existem casas de apoio, mas é ainda muito aquém do que precisaria, né? Para a quantidade de pessoas que passam por isso. Então, até nisso eu fui abençoado, eu fui agraciado de ter mesmo esse suporte, ter essa estrutura para conseguir me recuperar. E aí, bom, aí depois disso, continuaram as infusões de sangue, né? As bolsas, as doações de sangue que eu tinha que receber para me recuperar. E fui aos pouquinhos melhorando, tive outras intercorrências, muitas dores, pô, inúmeros problemas incontáveis, episódios, medicação, várias. Hoje eu nem gosto de tomar remédio, eu evito ao máximo, porque eu tomei muito remédio, muito remédio. Eram antibióticos, né, além dos quimioterápicos, era anti-inflamatório, antiviral, nossa, muita coisa. Então, eu tive realmente um desafio muito grande na minha vida, foi muito difícil. É um episódio duro, mas de um aprendizado enorme, enorme, porque realmente ensina a gente a valorizar o que realmente importa na vida. A gente vive num mundo muito consumista, e eu sou um rapaz que quero, né, prosperar, crescer, evoluir, como todos, né, os jovens querem também. Mas a gente precisa também saber o que de fato é importante. Então, a nossa saúde em primeiro lugar, a nossa família, que é fundamental, e no momento de dificuldade, pode ter certeza que são eles que vão ajudar, porque na hora da dificuldade, aqueles que são os amigos somem. Várias pessoas que se diziam meus amigos, nenhuma ligação, nenhuma mensagem, nem nada. E realmente, quem segurou a barra foram os meus familiares, né? Então, a lição que eu posso passar dessa experiência é que ainda é muito difícil, apesar dos avanços da medicina, ainda é muito difícil. E os aprendizados mesmo do que realmente importa. Então, hoje eu valorizo muito um prato de comida simples, que às vezes no dia a dia a gente, né, na correria, a gente não valoriza, a gente come ele rapidinho e já quer voltar a trabalhar, quer voltar a estudar, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. E a gente não para nem para apreciar aquilo ali. Ou tá com a pessoa que você gosta, ou um esporte que você gosta de fazer, ou estudar sobre alguma coisa, ou ler um livro, ou ver um filme, que seja. Mas a gente, parece que a gente está vivendo muito acelerado. E eu, graças a Deus, eu consigo separar as coisas. Eu realmente, eu faço bastante coisa, eu tenho bastante atividades, mas eu valorizo cada detalhe. E é mesmo cada detalhe. E às vezes parece clichê, pessoas que passaram pelo que eu passei, a maioria delas fala, né, parecido com o que eu tô falando agora. E aí fica parecendo clichê, parece que a gente é um discurso, mas não é. É real. A gente não tem nenhuma garantia de que a gente vai ter o dia de amanhã. E nunca acontece com a gente, até que acontece. Eu era um rapaz saudável, atleta, treinava, fazia, corria, malhava, lutava karatê e tive uma doença gravíssima. Minha mãe teve antes de mim. Então, realmente é um baque e pode acontecer com qualquer um. A medicina ainda ela não explica as origens do câncer, as causas reais do câncer. Existem fatores genéticos, mas existem fatores também do ambiente. Então, eles não conseguem ainda precisar o que, que leva ao câncer. Então, mas beleza, você cuidava da sua saúde mesmo assim teve. Olha, mas eu posso garantir que, com toda certeza, por eu cuidar da minha saúde antes, para mim foi menos difícil do que para muitas pessoas. Porque apesar de estar numa situação muito difícil, eu olhava para o lado e via pessoas muito piores do que eu estava. E aí, isso também de uma certa forma, me incentivava, porque, poxa, eu vou reclamar, mas o cara ali do lado perdeu os movimentos da perna, depois da quimioterapia, depois do tratamento. E eu, graças a Deus, ainda estou, né, apesar do tratamento, ainda estou 100% saudável. Então, esse tipo de pensamento otimista que eu passei a ter ainda mais, eu sempre fui otimista, mas melhorou muito. É isso. A experiência que eu tive, né, a maior lição foi essa, de valorizar as pequenas coisas que realmente importam. Então, abraça os seus pais mesmo. Eu perdi minha mãe pelo câncer e faz muita falta. E a gente não sabe o dia de amanhã. A gente não sabe. Então, aproveita cada detalhe. Tudo mesmo você aproveita no mínimo detalhes, os avós, os pais, a família, que é o que a gente tem de mais importante. É a saúde, a família e os amigos de verdade. E depois eu fui me recuperando, voltei minha vida, voltei a trabalhar, me mudei de fato para Belo Horizonte, né, pela empresa mesmo, pela mesma empresa que eu trabalhei. Aí eu vim para cá na parte de vendas e fui crescendo também ainda na empresa.
E aí fui, né, voltando aos poucos aos esportes, aí voltei muito forte para a corrida. Já no segundo ano depois do fim do tratamento do transplante, eu corri minha primeira corrida de rua. Eu fiz a volta internacional da Pampulha, que são 18 quilômetros. E não comecei com 18, eu comecei com 3. E eu não conseguia nem correr os 3, que eu quase morria de tanto falta de fôlego. Os músculos flácidos, porque eu fiquei muito tempo deitado, né, durante o tratamento. E fui evoluindo devagarzinho. 3, 4, 5, 10, aí fui devagarzinho. Fiquei correndo 10 muito tempo. E aí fui aos pouquinhos. As pessoas veem aquela foto bonita que a gente posta lá na internet, no Instagram, na linha de chegada, mas elas não querem ver o processo. Ninguém sabe o que eu passei para chegar até onde eu estou agora. Então é muito importante, é muito legal esse espaço aqui de contar para vocês, porque a gente tem que se desafiar no dia a dia. Então eu me propus a correr essa volta da Pampulha, fiz, no outro ano eu fiz de novo, e aí no outro ano eu quis fazer a meia maratona. Fiz a meia maratona do Rio, foi muito difícil, mas eu consegui. E aí eu me preparei para, assim, não vai ser o maior desafio da minha vida por causa do transplante, mas com certeza foi um desafio enorme que foi a maratona. E aí em 2023 eu corri a maratona do Rio de Janeiro e hoje eu sou maratonista. Corri 42 quilômetros em 4 horas. Foi um baita tempo para mim, que sou um atleta amador, pelo meu histórico. E é incrível poder contar isso e falar que eu pude passar e chegar até aqui. E aí depois eu continuei treinando e aí fui me interessando por outras coisas. Eu também nadava quando era jovem e aí quis ir pro triatlon. E agora eu sou um triatleta. Eu fiz uma prova no Espírito Santo, chama Capixaba de Ferro. E estou ainda, né, treinando porque eu quero continuar subindo um degrauzinho de cada vez, um passinho de cada vez. Hoje eu sou empresário, tenho minhas próprias empresas e graças a Deus a gente está prosperando, a gente está caminhando. E, bom, a mensagem que eu queria deixar para quem está passando pelo tratamento é justamente essa que eu estou contando agora no final. Apesar de tudo isso que eu contei aqui para vocês, hoje fazem já 7 anos do transplante, que foi em janeiro de 2018. Quase 8 anos já do início do tratamento, que foi em julho, né, de 2017. E eu estou super bem, todos os anos, né, com frequência eu faço meus exames de acompanhamento, vou ao médico, né, aos meus médicos lá da Santa Casa, que me acompanham, continuam me acompanhando. E graças a Deus eu posso falar que hoje eu estou melhor do que estava antes do meu tratamento. Graças, com certeza absoluta, ao tratamento que eu tive. Então, a mensagem que eu queria deixar para quem está passando por isso agora é que realmente é possível. E a gente tem que ter um olhar otimista sobre isso. Eu realmente me agarrei ao que os médicos me falavam, o que eu precisaria fazer para chegar até aqui. Eu acreditei mesmo neles, fiz a minha parte, alimentava sem querer alimentar, enfrentava todas as medicações sem reclamar, segui o protocolo certinho, tudo que eles me passavam eu seguia. E graças a Deus eu cheguei até aqui. Hoje eu sou casado, a gente, né, constituiu a nossa empresa, eu sou um triatleta, já sou maratonista. Pode não ser muita coisa para muitas pessoas, mas para mim é incrível. E independente do sonho que essa pessoa tenha, né, que esteja enfrentando esse problema, acredita que é possível recuperar. Antes de mais nada, é o que mais vale, é a sua fé. É a fé no seu ser superior, no meu caso é Deus, Maria, que esteve comigo o tempo todo, mas cada um tem sua crença e eu respeito isso. Independente de religião, se apegue a isso e acredite em você mesmo, né, nas pessoas, nos profissionais que estão ali, que vai dar tudo certo. Se você acreditar e fizer valer a pena, vai dar certo. E, bom, sobre doação de sangue eu falei um pouco antes, mas eu queria reforçar que é muito importante. A gente precisava conscientizar mais as pessoas sobre isso. Eu realmente estou aqui por causa da doação de sangue. Eu tenho convicção sobre isso. Durante o meu tratamento, as pessoas fizeram uma corrente de doação. Meus amigos da escola, do trabalho, da faculdade depois. Muitas pessoas se mobilizaram de longe, familiares, familiares, né? Amigos de amigos, colegas, conhecidos, gente que me falou depois, me encontrou depois em algum momento e falou: nossa, eu doei sangue para você, que bom te ver bem. É incrível, é fantástico, é uma oportunidade única que vocês estão dando para alguém poder ter uma vida digna e passar por esse momento tão desafiador que é uma doença, um câncer principalmente. E é isso, eu acho que a gente poderia falar, precisa falar mais sobre isso. É muito legal esse espaço aqui que vocês estão dando. E sempre que vocês puderem, que estão saudáveis, façam a parte de vocês. Vai lá e doa, junta uma galera, faz a doação, que com certeza vocês vão estar ajudando alguém. Tá bom? Esse é um pouquinho da minha história. Muito obrigado. Se vocês precisarem de mim, eu estou à disposição. Meu contato eu vou deixar com vocês. E, bom, tomara que vocês consigam cada vez mais fomentar sobre isso e falar mais sobre essa doação de sangue para a gente atingir mais pessoas, tá bom? Muito obrigado. Fala, Vitinho, aqui é o Henrique, tô aqui para te dar muita força aí, viu, nessa caminhada, nessa jornada sua,
que Deus possa estar te abençoando, te protegendo de todo mal. Força nessa luta aí, viu? Confie em Deus, que Ele é grande e Ele há de estar com você nesses momentos, tá bom? Estou aqui em oração, na torcida, e te desejo muita força aí, tá? Grande abraço. Valeu, grande.